Bem-vindo à série de devocionais IPP. Hoje estou trazendo mais um episódio da série União com Cristo. Nesse terceiro episódio será tratado a união dos eleitos na morte de Cristo. Nessa doutrina, o eleito é habilitado a ser unido a Cristo quando da aplicação da salvação a Ele. O primeiro ponto a ser abordado sobre isso é a imputação do pecado. Na morte de Cristo, ele recebeu a imputação do pecado para que a igreja pudesse, através dele, pagar a sentença pelo pecado que foi a morte eterna. Essa etapa no processo da união é fundamental porque o homem precisava se tornar limpo como se nunca tivesse cometido pecado algum. É o conhecido retorno ao estado de inocência, para se reaproximar de Deus, que não pode nem ser tentado, porque nenhum pecado se aproxima de Deus. Então, ser unido a Ele, uma vez que a união com Cristo é união com o próprio Deus. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Percebam que Pedro diz, nós mortos, ensinando que a morte de Cristo foi a morte dos eleitos de Deus. Isso só pode acontecer pelo que já foi dito anteriormente, que Cristo foi unido ao eleito recebendo sua culpa. E em 1 Pedro 3,18 diz, morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A despeito da nossa união ter decorrido dessa terrível substituição, digo isso pelo que Jesus padeceu, mas o maior benefício dela foi a satisfação do pagamento da culpa que nossas transgressões exigiam. Essa união tem princípios que asseguram a igreja a ter uma condição gloriosa. Essa união é uma união natural. John Owen diz sobre isso que Deus fez toda a humanidade de um só sangue. Atos 17:26, pelo que há uma união e aliança entre todos eles. Portanto, todo homem é irmão ou vizinho de todo homem, a quem a benevolência deve ser mostrada. Lucas 10:36 também diz, e essa união era entre Cristo e a igreja, como declara o apóstolo em Hebreus 2,14. Visto que, pois, os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou da mesma, para que pela morte ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrar-se todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Consequentemente, em Hebreus 2,11 diz, tanto o que santifica como os que são santificados são todos um. Esta união é uma união mística. Essa união é ilustrada por diversas uniões na Bíblia. Uma delas é a dos maridos e esposas. A Bíblia diz que unidos, homem e mulher, pelo matrimônio, tornam-se os dois uma só carne. Esse exemplo tem suas limitações, mas considerando o princípio da ilustração, acontece sim de que o homem passe a ser um com Cristo, só que de forma mística. Em Efésios 5:31-32 diz, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele não é um cabeça ou marido para incrédulos. Sua obra de união passou pela etapa de pagamento do pecado para que
sua igreja nele pagasse a punição do pecado e ressuscitasse em justiça unido a ele. Romanos 5,8 diz que ele morreu por nós, estando nós mortos. E Efésios 2,5 diz que ressuscitou nos dando vida. Portanto, a igreja é o efeito da obra da redenção. Nessa união, Cristo é constituído como nosso, para estar em nós, para habitar conosco e todos os benefícios de sua mediação pertencer a nós. Mas para isso, antes Deus fez com que todas as coisas subsistissem nele, conforme Colossenses 1, 17 a 19 diz: Deus encheu Cristo de toda a plenitude da divindade e por conseguinte nós temos toda essa glória para nós, conforme Colossenses 2, 9. E nele, recebendo o Espírito em toda a plenitude e não por medida, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estavam escondidos nele, como Colossenses 2:3 também. E ele foi preenchido com as riquezas insondáveis da graça divina, conforme Efésios 3, de 8 a 11. Depois de tudo o que foi falado até aqui, não resta dúvida que essa obra não foi feita por quem não pode fazer valer seu propósito de tornar o homem puro e santo e aceitável pela nova vida em Cristo. Só dessa forma, não tornar no sentido de que o homem seja melhorado, não, mas uma nova vida, a vida de Cristo no homem. Por isso essa união nos transforma em relação ao pecado. Em João 3,6, o próprio Senhor Jesus Cristo fala de um nascimento do Espírito e no verso 21 ele diz que esse pratica a verdade porque as suas obras são feitas em Deus. Esta é uma referência fortíssima da união com Cristo. Meus queridos, são tantos os textos que falam dessa união e, consequentemente, transformação para uma vida de prática da verdade, que passaríamos horas aqui citando, mas apenas mais um fecha com chave de ouro nossa devocional. É Romanos 6, de 3 a 8. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e aplique essa verdade ao seu coração, para que você se deleite e seja fortalecido na prática da vida cristã.